Ei, gente, muito boa tarde. Globo Esporte tá numa trem tá feia, hein? Um calorão. Então pega seu copo d'água, joga o controle pra longe e fica com a gente no Globo Esporte. Daqui a pouco a gente fala do Galo. Por isso, vamos pra cidade do Galo, porque o atleticano hoje vai estar de olho no Paulinho, mas o atleticano também tá de olho no Grêmio, lá no outro domingo. O Galo se representou, vai se representar hoje e vai ter bastante tempo pra se preparar, né, Potter? Boa tarde pra você, conta tudo. Oi, Maurício, ótima tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Foi agora há pouco a reapresentação com treino físico pesado nesse calorão aqui na cidade do Galo. A gente até viu alguns jogadores indo embora, o Hulk, como sempre, parando para atender todo mundo, tirando foto, dando autógrafo. São 10 dias aí para esse jogo importante demais contra o Grêmio em casa, porque é luta direta ali para entrar no G4. E para essa partida, a direção do clube está estudando diminuir um pouco o valor dos ingressos de alguns setores. Setor Norte, Sul, Internorte, Intersul e Leste. Ainda não tem nenhuma novidade, Maurício, mas há uma expectativa de que os valores sejam mais baixos do que os valores comercializados na última partida contra o Goiás. O Galo que quer contar demais com o apoio da torcida para conquistar de vez essa vaga no G4. Contigo, Maurício. Ingresso baratinho sempre é bom. Potter, obrigado pelas informações, bom trabalho. Gente, oficial, Botafogo... Cláudio Rezende está chegando, detalhes do Atlético Galo nesse primeiro tempo aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Um abraço, Cláudio, tudo certo, Claudão? Tudo certo, Cirilo, um abraço para você, bom dia ainda, né? Vamos já virar para meio-dia, um abraço a todos. E a reapresentação do elenco do Atlético foi agora pela manhã, Cirilo. E daqui a pouquinho a gente vai dar uma atualizada no segundo tempo do Atlético, situações de jogadores que estão no departamento médico. E se tem chance aí de alguém retornar, porque o próximo jogo do Galo é só no dia 26, contra o Grêmio, passando aí a data FIFA. Mas foi manchete do programa do Rádio Esportes desta quinta-feira. Continua sendo o assunto, né? Todo mundo perguntando pra gente sobre o Scarpa. Gustavo Scarpa é o nome na mira do Atlético, o jogador que foi eleito o melhor do Campeonato Brasileiro do ano passado e que foi jogar no exterior pensando, né, em uma vitrine, jogar no futebol inglês, na Premier League. A situação não foi bem essa, ele não conseguiu se firmar por lá, foi emprestado para o Olympiacos da Grécia e não está muito satisfeito com essa situação, né? Não está na vitrine o Gustavo Scarpa após ter feito o ano passado uma temporada espetacular. O que a gente pode atualizar neste momento para o torcedor do Atlético, Cirilo? O Gustavo Scarpa, já tem sim em mãos, né, dele, dos representantes, proposta salarial do Atlético, tempo de contrato. Seria ali na casa de 3, 4 anos, né, para se negociar aí. O jogador pede um pouco a mais, o time vai pedir um pouco a menos e aí tenta-se esse acordo. O que não deve ser tão difícil de acontecer entre Atlético e Gustavo Scarpa. Agora, o Galo garante que não tem nenhuma proposta oficial, por enquanto, feita, né, timbrada na mesa do clube inglês, do Nottingham Forest, que é o time que detém os direitos econômicos do atleta. O Gustavo Scarpa, ele, logicamente, há um otimismo no Atlético por esse cenário, Cirilo. Se ele realmente tiver lá um ok da diretoria do clube inglês, não vai voltar para cá, não vai jogar na Premier League, eu acredito que ele vai querer voltar para o Brasil, e aí entra a negociação entre clubes. E o Galo está disposto sim a pagar um valor para contratar o Gustavo Scarpa, o que os outros clubes brasileiros não avançaram nesse sentido, né? Os outros clubes deram aquela sondada de uma possível vinda por empréstimo. Agora, para contratar o jogador, o Galo quer. Agora, depende muito dessa situação. Se o time inglês vira para ele, nesse momento, Cirilo, e fala o seguinte, não, você vai voltar para aqui para jogar na Premier League. Aí eu acho que muda o cenário, o próprio jogador vai pensar 2 vezes. Por outro lado, é um atleta que o Filipão conhece muito bem, já trabalhou com ele, o que agrada, né, o Gustavo Scarpa, que está em contato aí com dirigentes, representantes, né, do Atlético e o representante dele para ver qual que é a melhor opção para o momento. Agora, que o Atlético está com todas as suas forças neste momento para repatriar o Scarpa, isso a gente pode assegurar para o torcedor do Galo. Agora, é um jogador que precisa ver se realmente é a intenção dele nesse momento voltar para o futebol brasileiro. Simões, considero natural que o Scarpa, se o Nottingham Forest disser a ele que ele vai ter chance de jogar na Premier League, que ele queira permanecer por lá. Caso contrário,
eu acho que é o tipo de jogador que vale total esse investimento que está sendo proposto pelo Atlético, Simões. Ô Cirilo, eu tenho dúvida às vezes até se realmente ele vai querer permanecer, sabe? Porque assim, o Scarpa tem uma carreira muito marcante no futebol brasileiro, né? Desde que surgiu no Fluminense, depois ele sai do Fluminense, se não me engano, 17, 18, e vai pro Palmeiras um contrato de 5 anos, vence o contrato dele com o Palmeiras. 18. Ele vai pro Nottingham, né? Saiu de graça do Palmeiras, ele cumpriu 5 anos de contrato e saiu no melhor momento dele, como craque do time em 2022, inclusive quando o Brasileirão foi conquistado com ele formando dupla com o Rafael Veiga. Quer dizer, a única baixa na carreira dele foi justamente essa passagem pelo futebol europeu, tá? De repente, será que ele não quer retornar? Entendeu? É um cara que tem ainda 29 anos, então quer dizer, você faz aí um contrato de 5 anos com ele, vai até os 34, é um jogador que tem histórico de se cuidar e que tem uma característica que o Atlético não tem, né? Ele é um meia armador daqueles antigos, né? Bom na bola parada, aspecto que o Filipão não tem, tá? Se a gente pegar todos os grandes times do Filipão, fosse no Grêmio, fosse no Palmeiras, até porque ele levou o Arce do Grêmio pro Palmeiras justamente para isso. Depois veio o Alex, tá? Aí ele vem e a bola aérea do Filipão é muito forte. E ele tá tendo dificuldade de implantar isso no Atlético, por quê? Porque ele não tem esse batedor. O Hulk é um baita batedor na bola, mas um batedor de potência, de falta, de média distância, entendeu? Esse cara de colocar a bola aérea ofensiva na área do adversário, não tem. Então talvez por isso todo esse esforço no Gustavo Scarpa, que como bem disse o Cláudio, é um cara que o Filipão conhece bem. Aliás, todos nós conhecemos e é um cracaço de bola, né? Considera um baita de um jogador, acho que vale investimento, viu, Romano? E como vale. Eu só não acredito que ele vai ser utilizado na Premier League, não. Até porque os números dele são muito baixos no Olympiacos. E lá eles levam muito isso em consideração e tem aquele detalhe também, se ele não estiver nos planos do treinador do Nottingham, observar ali que ele não se encaixa, as coisas facilitariam mais para o Atlético, que está tentando, a meu ver, pelo menos o caminho mais correto, com isso levando em consideração o pensamento dos ingleses, que chegou com a proposta, conversou com a gente, tem uma proposta X para comprar o jogador e não o empréstimo. E isso eles valorizam muito. Sem contar que eles vão ganhar em cima do jogador, porque eles receberam o jogador de graça, ele tem contrato até 2026, e vão receber uma grana pelo jogador, ele voltando ao futebol brasileiro. E eu acho que o Gustavo tem que voltar. Aqui vai ser feliz. Lá, a aventura europeia dele não deu certo, não. Assim, recebeu de graça, entre aspas, né? Porque teve que pagar a ele, a empresário. Tem, né? Mas não pagou ao clube, aquela coisa que a Lei Pelé fez em muitos casos, né? Diluído. Tirou o jogador do clube e passou pro empresário, né? Até porque quando ele foi do Fluminense pro Palmeiras, e foi uma situação diferente, porque ele conseguiu uma ação por não pagamento de salários e não depósito de fundo de garantia, né? Sim. E ele conseguiu uma liminar e depois a coisa andou. Seria, entre aspas, também de graça e teve valores elevados, tanto para ele quanto para empresário. Mas o de graça que eu digo é que o Nottingham não pagou nada ao Palmeiras. Sim, não pagou ao Palmeiras, exatamente. Entendeu? Não pagou nada ao Palmeiras e vai lucrar ainda em cima disso. Os números ditos, o Cláudio, pelo Romano, quanto ao Gustavo Scarpa nessa temporada por lá, em 11 rodadas do Campeonato Nacional, ele esteve disponível para o jogo 9 vezes, foi titular 3 vezes e entrou no jogo em outras 4 oportunidades, ou seja, esteve relacionado em 2 e não foi para o jogo. Pensando em Liga Europa, que é a competição que o time está disputando também, o Olympiacos, ele esteve disponível em 3 oportunidades, entrou durante a partida em 2 vezes. Foram 4 rodadas disputadas até aqui. Em um dos jogos ele esteve no banco e não jogou. Poucos minutos jogados na Liga Europa, por exemplo, números realmente baixos na temporada europeia. Mas aqui pro Campeonato Nacional, acho que acrescenta demais, viu, Rezende? E tem um exemplo aí, né? Jogador que tava na Europa ali, o Paulinho. Paulinho tava lá. E eu não tenho dúvida que o Atlético, o Rodrigo Caetano, vai usar isso. É uma questão vai usar com ele. Falou, mas Scarpa, volta. O Paulinho voltou, olha aí, não estava jogando muito na Europa, voltou, já tá na seleção brasileira. O Paulinho, na verdade, tá no melhor momento da carreira dele, da carreira, hein? Exatamente. Da carreira. É esse com a camisa do Atlético, chegou à seleção principal e
É um negócio assim, gente. É muito difícil quando o cara deixa o futebol brasileiro pra jogar na Europa, porque ele tem que ser aquele cara que o treinador pediu e pensou o esquema com ele. Se não for assim, ele não vai conseguir jogar. Eu acho que é mais um problema na nossa formação de jogadores, de atletas, do que qualquer outra coisa. De entendimento tático. Porque hoje, você pega o Flamengo, Pedro é bate e volta, Gerson é bate e volta, Gabigol é bate e volta, né? Vários e vários clubes do futebol brasileiro. Né? O Bruno Henrique é bate e volta. Com jogadores de... aqui no Atlético, o Paulinho foi e voltou, o Arana foi e voltou, né? São os jogadores que, né, que a gente sabe o potencial. O Alan teve uma situação, porque o Alan na Inglaterra teve a questão do visto para trabalho, de toda coisa. Diferente, mas também, mas é isso, né? O futebol brasileiro tem muito, eu acho que isso é muito do erro na formação de atletas. A gente forma atleta de uma forma muito equivocada no Brasil. A gente não forma o jogador na essência dele, sabe? A gente percebe que argentino, uruguaio tem um percentual de acerto no futebol europeu muito maior. Muito maior. Porque a formação lá é muito superior à nossa. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo um movimento agora no futebol dos Estados Unidos. Antes, o futebol americano contratava medalhões, lembra? Jogadores já descendo a ladeira para poder alavancar a liga. Agora, o objetivo deles é contratar jogadores jovens. Lembra do Thales, do Vasco? Sim, Thales Magno. Contratar jogadores jovens e adaptá-los ao esquema tático que é jogado na Europa e que é jogado lá, para depois poder vender para a Europa e vender caro. Então, eles já estão fazendo isso. A gente ainda não acordou para isso. Por aí. Prossiga, Cláudio. E o Atlético vai ter que fazer uma engenharia de qualquer jeito, né? Financeira aí, porque os números foram apresentados na terça-feira pela SAF, e aí veio aquele número de 400 milhões, mas é bom a gente destacar para o torcedor, né? E os 400 milhões para o futebol, contando aí folha salarial, que é um pouco mais de 200 milhões, tem a parte de logística, né? De viagens. Então, assim, para investimento tem mesmo... base também, né? Questão de categoria de base. Então, para investimento mesmo, são 40 milhões em contratações. Se você vai no Scarpa, você já vai passar aí quase metade. Mais da metade nessa situação. Então, o Galo tem uma engenharia financeira, vai ter um ano também de pouco investimento, como foi esse de 2023, né? O Galo na janela do meio do ano nem se movimentou no início do ano. Vai ter que vender, né, Rezende? E se vender, a informação, né, que foi feita pelo Bruno Musi, é que se vender vai ser reinvestido no futebol, né? Então vamos ver como que o Atlético vai fazer essa engenharia financeira para continuar sendo competitivo, mas quando vem aquele número muito alto, muita gente pergunta, né, o Galo vai investir, o investimento é pequeno. A torcida vai ter que ter calma, o investimento é pequeno, mas o elenco tá aí, o elenco tá formado e, lógico, mudanças vão acontecer nesse elenco do Galo. Inclusive alguns nomes, né, que são jogadores, Cirilo, que esse ano jogaram pouco, já começam a ser falados em outros clubes, né? Acabei de confirmar que, com colegas do Sul, que o nome do Edenilson é muito bem visto pelo Renato Gaúcho. O Edenilson jogou pouco aqui no Galo, tem um salário elevado e, logicamente, pode dar negócio, dependendo dos termos aí nesse fim de ano. O Patrick é outro atleta que tem mercado e que aqui no Galo vem jogando muito pouco, salário mais alto também. O Vargas, eu já citei, né, que o empresário dele tá pronto aí, né, já está disponível pela diretoria para procurar novos clubes. Então, se o Galo enxugar a folha salarial, também pode trazer reforços importantes para o ano que vem. Porque se você tem no mínimo 5, né? 5 nomes aí que podem deixar o Atlético. O Johan não está nos planos. O Johan tá fora. Tá fora. Totalmente encostado. Aí você tem, por exemplo, o Atlético tem um pepino nas mãos para decidir o que vai fazer com o Vargas, né? O Vargas tem contrato e salário alto. Mas o Vargas eu citei. A ideia do Atlético é que o empresário procure o clube, ele sai. Aí você tem... O Hever vai parar. O Hever vai parar. Patrick também não tá nos planos. Patrick, Edenilson. O Edenilson já tem essa possibilidade, esse interesse do Grêmio. Você abre um belo espaço na folha, Exatamente. Abre um espaço na folha para você poder investir em outros jogadores. Cláudio, já no segundo tempo você fala já do time, né? Pensando no que pode ser feito, recuperação de atletas, que jogo agora só no outro domingo, né, Rezende? Só no outro domingo, dia 26, e tem 2 jogadores aí que podem aparecer, viu, Cirilo? Nesse jogo contra o Grêmio podem ser aí reforços, né? Pelo menos para serem relacionados ao técnico Felipão. Daqui a pouco a gente fala. E o Galo hoje, todo mundo de olho no Paulinho, também, quem sabe, no Alan Franco, né? Em jogos das eliminatórias, se eles vão atuar ou não nesses jogos de hoje que a Itatiaia acompanha, Cirilo. Boa, Cláudio. Bora pro segundo tempo do Galo.
Cláudio Rezende, fala, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. O segundo tempo do Atlético, o Galo voltando às atividades hoje, né? E vai ter tempo de sobra aí o Felipão até o outro domingo, dia 26, para preparar o time. E a gente fez um balanço aqui do departamento médico do Atlético. Mariano é o que está mais perto do retorno. O Mariano já vem fazendo algumas atividades em campo, trabalhos físicos ainda em separado do elenco. Não está nem na transição o Mariano, mas creio que até o outro domingo ele estará sim disponível ao técnico Felipão. Mariano é o que está mais à frente. O outro que pode aparecer até o jogo contra o Grêmio é o Bruno Fux, zagueiro, que ainda não fez atividades em campo. Segue ali no trabalho de fisioterapia, mas uma reta final. Vamos ver qual vai ser a evolução do Bruno Fux. Agora, tem 2 jogadores que estão mais atrasados, né? E podem nem jogar esse ano mais. Eu estou falando do volante Batalha. Batalha fez uma artroscopia, né? Passou por artroscopia no joelho e está no processo ali mesmo de recuperação, tudo dentro do prazo. E o Vargas, inclusive eu vou chamar algumas imagens que o Vargas publicou. Quem tá no nosso YouTube da Itatiaia tá vendo aí o Vargas fazendo trabalho lá na fisioterapia do Atlético. Ele teve lá ontem, inclusive, feriado, mesmo com os demais jogadores de folga, né? Os jogadores se representaram hoje, mas quem tá no departamento médico tem uma preparação diferente. O Vargas, ele teve uma entorse no joelho, até se cogitou na época fazer cirurgia, mas não foi necessário, ele fez um trabalho conservador, mas o Vargas segue também sem previsão. A exemplo do Batalha, Cirilo, o Vargas, não jogar mais em 2023. E se não jogar mais em 2023, pode não jogar mais no Galo, né? Porque a gente já falou a respeito aí do Vargas, é um jogador que ano que vem, tudo indica que o clube não tem ele nos planos para a sequência. O contrato existe, né, até o fim do ano que vem, mas tá aí então Vargas e Batalha num processo mais demorado no departamento médico do Galo. É bom lembrarmos que pro jogo contra o Grêmio não tem o Igor Rabelo. Se ele tiver o Bruno Fux disponível, pelo menos já é importante para a formação de banco de reservas. Agora, a tendência é de que, mesmo sendo criticado, vaiado pela torcida, o Gemerson deva começar o jogo ali junto com o Lemos nessa partida contra o Grêmio lá no dia 26, Cirilo. Boa, Cláudio Rezende, que volta já no giro final. Atlético, Cláudio Rezende. É isso, Cirilo, sobre o Gustavo Scarpa, que é a grande pergunta do torcedor atleticano. O Galo continua monitorando, né, a situação dele, se tem essa possibilidade de retorno ao futebol brasileiro, se ela é real. O Galo vai confiante na parada, já inclusive enviou proposta salarial ao Scarpa e prepara uma proposta oficial, timbrada, no papel timbrado ao time inglês que detém os direitos econômicos do atleta. Amanhã segue a preparação do Atlético para esse duelo contra o Grêmio. Agora é reta final, são 2 confrontos diretos, Grêmio e Flamengo em sequência, tem o São Paulo e na última rodada o Galo pega um time que está lutando contra o rebaixamento, o Bahia, na Fonte Nova, Cirilo.